It's time for the news. Habeas Corpus Portugal, também conhecido como Temos Cadáveres. Onde estão os corajosos das redes sociais? Os que constantemente e cobardemente acusam o Dr. Rui da oposição controlada. Onde estão? Isto contado ninguém acredita. Genial! Genial! It's time for the news. Habeas corpus é uma forma de expressão latina formada por habeas, segunda pessoa do presente do modo conjuntivo do verbo habere, que significa ter ou haver, e corpus, forma do acusativo do substantivo corpus, que significa o corpo em oposição à alma. A respectiva tradução será que tenhas o teu corpo em liberdade. Habeas corpus é um direito consagrado na ordem jurídica inglesa desde 1215. Esta instituição jurídica consente ao acusado, sob a fiança, esperar em liberdade o dia do seu julgamento. Inciber dúvidas da língua portuguesa. E depois a pergunta que questões, ordem jurídica inglesa, ou seja, estamos debaixo de que jurisdição, afinal? E eu respondi da Organização Mundial de Saúde, nomeadamente porque as constituições estão congeladas. E depois continua. E a pergunta é, mas nós estamos a ser acusados de quê com a pandemia? Nós estamos a ser acusados de sermos doentes porque não conseguimos usar o nosso discernimento, porque é-nos vedado utilizar o nosso discernimento. É essa a lógica. No dicionário etimológico, psyche, portanto psique, é um substantivo e significa espírito animador ou espírito ou mente humana. Do latim psyche e do grego psyche. A alma, mente, espírito, a vida de alguém, o princípio animador invisível ou entidade que ocupa e dirige o corpo físico. Compreensão, a mente. Como sede do pensamento. Faculdade da razão, também resfriar e secar. Portanto, isto significa que, nós somos, a acusação que é feita à humanidade é a acusação de não saber usar a mente. É isso que significa. A parte mais interessante deste episódio do Temos Cadáveres e do Habeas Corpus é o facto deste conjunto de pessoas, quer do ADN, quer do Habeas Corpus, não têm sentido de humor absolutamente nenhum e ficaram completamente ofendidos. Nós temos chamado à associação Habeas Corpus, Temos Cadáveres, uma agência funerária. Temos pena! O sentido de humor existe e é para ser usado. E não me venham cá com a história que existem limites do amor, porque não pode existir limites do humor na medida em que vai interferir com a nossa capacidade pensante. E é crime de desligar o discernimento. É essa a lógica. E vocês, a darem o nome de Habeas Corpus, Temos Cadáveres, a uma associação, apenas significa que vocês não usaram a capacidade pensante. Simplesmente não usaram. As coisas têm que ser pensadas até ao fim e vocês não pensaram. E agora ficaram todos enxofrados que a gente goza com o nome. Azar. Tivessem pensado nisso antes. Olha, vou buscar o Coninhas Report. Bem-vindos ao comprimento da paz 104, com o título do Temos Cadáveres, que é uma tradução direta do latim para português, Habeas Corpus, que pelos vistos deu muito sururu nas respectivas pessoas que são adeptas ou que entraram no partido ou na associação ou na seita, aquilo que vocês queiram chamar, Habeas Corpus.
e que se juntou pelos vistos ao ADN e ficaram muito mal dispostos, que eu defendi o meu argumento muito bem defendido e agora vou defender novamente. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Pelos vistos houve uns vídeos a esclarificar que este grupo não é oposição controlada. Parará, sabendo nós muito bem que a melhor maneira de controlar a oposição é ser o próprio regime a liderar a oposição. Portanto, isto não é novidade nenhuma. O Lenin já explicou isto, já está mais que conhecido as técnicas de liderança da oposição. Eu não vou explicar isto. Eu vou explicar outra coisa que a mim esfrega muito mais o intelecto e que são coisas que não se explica na escola. Que é o seguinte, nós temos aqui o Trivium Man e temos aqui a Cabala, que está aqui. Temos aqui estas duas figurazinhas. E o espectro eletromagnético. Portanto, isto é o espectro eletromagnético que está dividido em 7 chakras. Cada chakra tem uma emoção e o nosso cérebro sintoniza-se a cada emoção dependendo da qualidade da família que nós viemos. Para saberem mais sobre este assunto, têm que ver os comprimidos que eu já fiz. Eu tenho os playlists nos meus canais, que é o comprimido da paz 56, 63 e por aí fora, 92, 93 e por aí fora. Portanto, nós sabemos que dívidas, culpas e pecados são sinónimos. Eu já fiz essa demonstração. É um axioma, não se pode concordar e discordar com axiomas. E a nossa função é reconhecer os axiomas e reconhecer a verdade. Nós sabemos que as dívidas, culpas e pecados estão aqui no chakra da raiz, onde está aqui os pezinhos do Trivium Man. E o chakra da coroa é aqui no topo. E coronavírus significa envenenamento por radiação. Até aqui tudo bem. Agora, isto eu já expliquei. Agora, nós sabemos que o sistema político, quer o político, quer o judicial, todos os sistemas que organizam os escravos, estão feitos para balizar a capacidade de atingir o chakra da coroa. Ou seja, o juiz é o banqueiro de pau, porque dívidas, culpas e pecados são sinónimos. Quando nós vamos ao juiz com a nossa presunção de culpa ou presunção de inocência, ele vai avaliar o custo, o preço, não é? Da nossa estupidez. Ele não vai avaliar o lucro do nosso discernimento, não é? Porque já expliquei, as pessoas que seguem o meu trabalho já sabem que na filosofia atual de criação de moeda, o juro não é matematicamente possível pagar as dívidas criadas pelo juro. Portanto, nós já sabemos disso e por arrasto nós temos que pagar as culpas e temos pecados e vivemos em sofrimento. Ou seja, o juiz, ele não nos vai libertar do sofrimento, porque é a verdade que liberta o mundo do sofrimento, que liberta o mundo do inferno. Ele apenas vai avaliar o custo da presunção para o escravo, não é? Portanto, ele não vai verificar a verdade em relação ao todo. Ele vai verificar os factos, entre aspas, mediante as provas que lhe são apresentadas como factos, não é? De acordo com o paradigma da física em questão. E nós temos a física de Newton e a física de Tesla, que são dois paradigmas opostos. Uma é baseada em corpórea, baseada na força, não é? E na outra é baseada nas vibrações e frequências. Agora, a decisão do juiz pode ou não respeitar as leis da lógica. E como nós sabemos, ou seja, nós estamos presos nos chakras inferiores que são mais masculinos e que se movem pela força,
não é? E é-nos impedido atingir o pico da nossa personalidade, que é a ativação do chakra da coroa, e termos discernimento. Olha, o que é que acontece? Portanto, realmente é um nome bastante infeliz terem dado o nome de habeas corpus, que é temos cadáveres, com a desculpa que é um procedimento jurídico, como se o procedimento jurídico não tivesse que respeitar as leis da lógica. Essa é genial. Essa é genial. Essa amei. Podiam ter dado o nome da associação As Flores Cor-de-Rosa, As Borboletas Azuis. Como deixar de ser estúpido? Não. Como saber ler, como saber pensar, usar o discernimento e gerir as emoções. Não. Deram este nome, que é para proteger o escravo, para ele não atingir e ativar o chakra da coroa. Essa é genial. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, é que quer os partidos políticos, quer o tribunal, ok, servem para travar, para habituar as pessoas a não usarem o discernimento. E agora nós vamos ler aqui o que eu escrevi. Eu escrevi o seguinte: o sentido do humor da associação, portanto, eles tinham escrito está aqui que eu copiei. Eu fiz uma cópia da mensagem que diz assim: perguntas que não foram respondidas. Para encerrar definitivamente este assunto e de modo a que nos possamos concentrar naquilo que realmente interessa e o que é realmente fundamental para o nosso futuro, darei a oportunidade de suscitar nesta publicação perguntas que eventualmente tenham passado sob o radar dos moradores do direito de ontem. Ou seja, eu ainda não percebi o que é que interessa. Porque o que interessa realmente é saber gerir o nosso dinheiro, que não é bem gerido, não é? Nós nem sequer temos reservas de ouro para poder criar moeda. Vai ser bonito, vai ser lindo. E como é que nós vamos gerir o nosso futuro se não há bases teóricas para poder gerir o futuro? Essa também é genial. É como queremos construir uma casa, mas não sabemos como é que vamos construir uma casa. É genial. Queremos pôr os tubos para escoar o esgoto, não sabemos não temos planos para o fazer. Genial, genial. Continuando, esta publicação tem ainda mais um segundo propósito de detectar pessoas com distúrbios mentais permanentes ou acidentais, que deixará de haver espaço neste canal para ideias mais loucas, sem qualquer sustentação factual ou probatória, produtos de fantasias que se tornaram para muitos um refúgio relativamente a uma realidade que não é bonita. Temos que enfrentar a realidade, por mais chocante que ela seja, pois apenas desta forma conseguiremos reconstruir a casa para as futuras gerações dos portugueses. Portanto, quem tiver comido cogumelos ao pequeno almoço corre o risco de ser removido do canal na sequência de algum comentário que faça nesta publicação. Feitas as observações devidas, façam as perguntas finais para que depois nos possamos concentrar no que efetivamente revela e sejam urbanos. E tem aqui o Rui Fonseca Castro, que tem o nome de habeas corpus, que é temos cadáveres. E agora, nós vamos aqui ver o que eu escrevi, que está aqui. Ou seja, o sentido do humor da associação temos cadáveres roça a alucinação. Ora, vejamos, o maior gancho da piada do humor negro foi no texto abaixo copiado e sublinhado, terem chamado de alucinados doentes mentais que comeram cogumelos ao pequeno almoço pelas ideias docas de suspeitas levantadas de que a associação habeas corpus é oposição controlada, quando o próprio nome da associação, traduzido do latim para português, é temos cadáveres. Piada que pode ser apenas cedida pelo nome do campo de concentração mais conhecido do mundo, Auschwitz, cuja tradução direta é, e peço rufos para que não se assustem, a piada final, na medida em que aus significa fim e witz, piada. Neste momento preferia ter comido uns quantos cogumelos e ter fumado umas quantas gansas, porque a perversão do nome temos cadáveres não combina com as intenções ditas puras e cristalinas do porta-voz da associação cadavérica. E já agora pergunto o que é que nós
o que é que nós, e já agora pergunto, no que é que nós nos devemos concentrar, o que é que realmente interessa e o que é fundamental para o nosso futuro. Eu ainda não percebi, se calhar ando a comer cogumelos a menos, porque só se encontra a solução quando se entende um problema. Portanto, e eu aqui com uma piada pergunto onde é que está o meu Pulitzer, porque esta associação habeas corpus andava à procura de jornalistas, não é? E eu enviei a minha candidatura explicando muito bem aquilo que eu quero fazer, porque eu sou subserviente e submissa para com a lógica booleana e a verdade. Portanto, eu não entro nem em seitas, nem em partidos políticos, nem vou à IURD, nem vou à Racoparta, porque para mim a lógica e a honestidade, não é, são fundamentais, porque confiança cega é pecado de usura. Portanto, continuando. Esta associação que ajudou imensa gente, não é? É aquilo que eu vou agora passar a outro post que eu entretanto escrevi, que é portanto, houve aqui umas trocas de conversas e eu vou passar ao meu ponto, ao meu argumento, que é a defesa da minha tese, que é a tristeza e a infelicidade e a inversão da maledicência, que é genial, que é o seguinte, é o mesmo que dar o nome de uma empresa de telecomunicações que instala a emissão de radiações, não é? Para podermos ter acesso aos serviços telefónicos, e dão o nome da empresa da Artimedes, que é o deus da fertilidade, que essa tecnologia vai destruir a fertilidade da pessoa. Isto é que é maledicência. Portanto, e o jogo das palavras com a lógica. Não é? Portanto, e como diz o Jordan Peterson, uma pessoa ingênua é inútil, porque ele não tem a noção da maledicência do mundo. Portanto, é perverso ter o nome de uma associação que pretende proteger os indivíduos de serem assassinados com essa nomenclatura habeas corpus, com a justificação dissimulada a dizer que é um termo jurídico, não tem nada a ver com temos cadáveres. Mas caramba, se a palavra significa temos cadáver, é porque dentro da cooperação as pessoas não têm direito a serem seres vivos, porque não conseguem ativar o chakra da coroa e adquirir discernimento, porque elas comportam-se como vítimas. E a associação deveria ensinar as pessoas, a encaminhar as pessoas, não é? Para que elas consigam pensar por elas próprias. Mas as associações nunca, e os partidos políticos nunca farão uma coisa dessas, porque beneficiam da ignorância das pessoas. Continuando. O termo jurídico tem que... continuando assim, em baixo... É perverso ter o nome de uma associação que pretende proteger os indivíduos de serem assassinados com essa nomenclatura de um processo jurídico para proteger o corpo que está dentro da corporação, que é, por defeito, um ser sem vida, porque não lhe é permitido pensar por ele mesmo. E que, por isso, é um ser sem vida. Vocês é que não têm consciência nenhuma de terem dado o nome da associação habeas corpus, que é temos cadáver. É como chamar uma empresa de telecomunicações Artimedes, que é o deus da fertilidade, e com essa tecnologia tornar as pessoas inférteis. Enfim, aquilo que parece ser uma dádiva de Deus é na realidade um presente envenenado. E nós estamos atentos. Este tipo de associações não emancipam as pessoas, fazem delas satélite de um sistema narcisista e psicopata, e as pessoas emancipadas são livres e dessa maneira com vida. Um ser sem vida é um ser doente, um ser assídico. O termo jurídico tem que respeitar as leis da lógica, não são as leis da lógica que respeitam o termo jurídico. E há que extrapolar o termo jurídico em relação ao todo, que foi isto que eu expliquei com o Driven Man. Ou seja, portanto, a capacidade de reconhecer axiomas e de lidar com a verdade para poder ativar o chakra da coroa. Portanto, esta é a teoria. Continuando. E há que extrapolar o termo jurídico em relação a tudo.
ao todo e o respectivo significado. Ou seja, não se compartimentalizam as disciplinas e não há lógicas, a lógica booleana tem que ser respeitada em todas as disciplinas. Aqui não há regras e não há valores tipo giga-joga. Isso não existe. Vocês que têm que perceber que a verdade não se coloca numa balança e é pesada como se fosse farinha ou açúcar. Um juiz não é um portal da verdade, ele é um comerciante de bala. E ele é um banqueiro de bala. Ele negocia ou comercializa a vossa culpabilidade no sistema, ou seja, a vossa ignorância. A verdade não precisa de votos nem de equipa. A verdade não é uns contra os outros. A verdade são valores morais de coerência e honestidade. O sistema joga com a compartimentalização dos temas nos quais a maioria dos indivíduos perdem o norte e, por isso mesmo, não têm referências sobre o que é verdade e o que é ilusão. Bem analisado e percebendo como o sistema funciona, o sistema de partidos ou o sistema eleitoral é irracional, porque funciona como um jogo de futebol misturado com a bolsa de valores. É ótimo para atrair víboras irracionais sem vida com as emoções desreguladas. Que foi o caso desta senhora que me veio para aqui insultar para a minha página em vez de vir com argumentos válidos. Se vocês ficaram insultados com óbvio, temos, é perverso ter um nome de uma associação desse género. Porque apenas mostra a vossa falta de... Ou das duas, uma. Ou são perversos, ou têm falta de cultura. Ou são as duas coisas. Portanto, e aqui vocês podem ver que habeas existe, que eu estive aqui a ver no latim. Está aqui que é o habeas, portanto, habeas, que é verbo transitivo 2, conjugação, que é ter, segurar, possuir, reter, deter, controlar, ter o controle de, envolver. Continuando com esta cena, que eu já estou farta disto. Ai, meu Deus. É isto, não tenho mais nada para dizer. Podia analisar isto, mas acho que defendi o meu ponto de vista muito bem defendido. Se não for o suficiente, faço outro. Ou seja, e a reação desta senhora é a reação que as pessoas tentaram aqui insultar. Ou seja, em primeiro lugar, nós temos liberdade de expressão. Ou seja, se as pessoas ficam todas enxonfradas porque uma pessoa está a dizer que o rei vai nu e as pessoas ficam muito chateadas, eu recorri aos serviços do habeas corpus, eles ajudaram muito. Pois é, mas o que acontece é que a ajuda não vos emancipou, vocês precisam de saber pescar. E vocês não sabem pescar. Enfim. Bom. Está tudo dito. Não tenho mais nada para adicionar. Há que terem atenção o espectro eletromagnético, a cabala. Portanto, as pessoas que seguem o meu trabalho estão bem informadas e sabem que isto está bem trabalhado e bem argumentado. É disto mesmo. Não há mais nada a dizer, acho que disse tudo. Ok, muito obrigada pela vossa atenção e até o próximo vídeo.